quando eu estava planejando, me veio esse tema para poder passar para a nossa igreja, que a cada dia, é um tema que nós sempre precisamos estar renovando, sempre, que é sobre a paciência e a perseverança. Precisamos ser perseverantes, termos paciência, principalmente nos dias que estamos passando, não é verdade, irmãos? Estamos passando por tantos momentos, tantas lutas, todos nós, vocês, eu também me incluo, temos as nossas lutas particulares, os nossos desafios, principalmente na vida cristã, os nossos desafios de manter a nossa fé firme neste mundo que está tão andando contra os caminhos do Senhor, não é verdade? Então esse desafio é um desafio constante na nossa vida. E eu me incluo também nisso, queridos irmãos. Então, a pregação de hoje ela vai abordar 3 temas. Nós vamos falar de alguns personagens bíblicos, começando por Moisés, falaremos um pouco de Jó, mas eu quero finalizar falando do nosso amado Jesus. Porque se ele não voltou ainda, é porque ele tem a paciência e ele quer que nós perseveremos para encontrar ele, para que nós possamos estar prontos, para quando ele retornar, nós possamos estar com ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança que nos alimenta dia após dia. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui e que eu também saia, também com essa esperança, com essa perseverança de que logo mais, quando Jesus voltar, nós estaremos prontos para recebê-lo. Amém? Então, queridos irmãos, para iniciarmos hoje, eu quero que os irmãos possam abrir a Bíblia. Nós vamos adentrar a Bíblia, vamos abrir alguns versos. Mas para iniciar, eu peço que os irmãos abram o livro de Números, no capítulo 14. Nós iremos ler do verso 1 até o 4, para iniciarmos a nossa pregação. E eu peço um pouco a licença aos irmãos, eu estou com a garganta um pouco ruim, seca, eu vou abrir um pouco da água, tá? Agora melhorou. Então peço aos irmãos, só recapitulando, para quem estiver em casa também, assistindo pela internet, Números, capítulo 14, o verso 1 ao verso 4, que nós iremos introduzir o tema de hoje. Amém, irmãos? Então está ótimo. Vou iniciar a leitura para vocês. Sedição do povo, é o capítulo, né? Começa assim. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, esses trechos vocês podem verificar que o povo estava descontente, né? Nós sabemos da história de Moisés e de como foi todo esse desafio, né, de passar o Mar Vermelho, de libertar o povo do Egito. Mas quantas vezes as pessoas, e nós nos incluímos muitas vezes, em muitos momentos de nossa vida, cometemos ingratidões, não é verdade? Muitas vezes, e não só ingratidão, muitas vezes nós nos esquecemos de todo benefício que Deus realizou em nossa vida. Às vezes nós pedimos com todo o coração, num momento que nós estamos aflitos, num momento que nós estamos precisando de algo, mas muitas vezes passa um tempo e nós estamos vivendo numa sociedade em que tudo, ele se perece muito rápido. Às vezes nós temos um desejo, nós temos algo que nós desejamos e Deus vai nos abençoar muitas vezes, só que depois de um tempo, aquela bênção já não satisfaz a nós. Nós nos esquecemos muito fácil disso. E foi isso que aconteceu com o povo do Egito. Porque quando saiu o desafio para chegar
na Terra Santa e que eles ficariam 40 anos no deserto, eles já não estavam querendo passar por todo esse esforço, eles não estavam querendo ter essa paciência e de escutar Moisés, que era o seu líder, de poderem fazer todo esse caminho, mesmo que levasse anos. Eles não estavam querendo passar por essa luta, por esse desafio. E muitas vezes nós somos assim, não é verdade? Quando aparece um desafio na nossa vida, quando Deus nos permite passar por algo que muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes nós nos esmurecemos, não é verdade? Nós desanimamos. Muitas vezes nós buscamos quando precisamos, mas nós desejamos as coisas fáceis. E nem sempre a trajetória cristã vai ser uma trajetória fácil. Teremos vitória ao lado de Jesus? Teremos. Mas isso não significa que não teremos desafios, que não teremos lutas. Isso nós teremos. E foi isso que aconteceu com Moisés, que teve que passar por toda essa ingratidão do povo. Ele teve um grande desafio, porque ele foi escolhido por Deus para liderar o povo, que foi o quê? Recém-libertado da escravidão do Egito, não é verdade? Ele teve ao longo de 40 anos, ele liderou uma média de 2 a 3 milhões de pessoas. Você imagina, uma liderança para 2 a 3 milhões de pessoas. É muita gente, não é verdade? E além dessa grande quantidade de pessoas, teve que lidar com o descontentamento desse povo, que nem nós lemos agora no início do capítulo 14 do livro de Números. Então, tratando o tema de hoje, que é paciência e perseverança, quero que vocês saiam daqui refletindo nessas duas palavras, paciência e perseverança. Para tudo nós precisamos ter essas palavras na nossa vida. Tanto nós como cristãos, aqueles que estão levando a palavra de Deus para as pessoas, os líderes que foram escolhidos aqui para liderar a igreja no ano que vem, tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa própria fé, para que nós possamos continuar dia após dia conectados com Jesus, conectados com Deus, firmes no nosso coração, queridos irmãos. Nós precisamos alimentar essa perseverança, e ela é dia após dia, com muita oração, com muita leitura da Bíblia, dia após dia se aperfeiçoando, porque não é fácil. Se eu chegasse para vocês aqui falando, irmãos, seguir a carreira cristã vai ser simples, vai ser fácil, vocês vão sair daqui totalmente abençoados e nada de ruim vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão sair daqui, só vai ser bênção. Eu não estaria falando uma verdade. Eu preciso passar para vocês, e nós, como cristãos, precisamos ser verdadeiros em expor que a vitória em Cristo, ela, sim, é verdadeira, mas ela exige esforço. E nem sempre na nossa vida ela vai ser apenas flores. As flores têm espinhos. Então, nós precisamos ter sim a perseverança e paciência em muitos momentos de nossa vida. Aí sim seremos vencedores. O segredo é não esmorecer, é não se desanimar, principalmente quando o desafio acontece. Que quando mais estamos conectados com Deus, aí que os desafios aparecem. Vocês sabiam disso? É aí que os desafios aparecem na nossa vida. Porque é fácil. Quando a gente está fora, quando a gente está no mundo, a gente acha que tudo é lindo e maravilhoso. Mas quando a gente se conecta com Deus, manter a nossa fé, e principalmente ser um testemunho para as pessoas aí de fora, é que é o grande desafio. E esse desafio é que nos torna honrados. Esse desafio é que nos torna verdadeiros cristãos. Porque nada é tão abençoado, queridos irmãos, quando a gente, pela nossa conduta, pela nossa forma de ser, muitas vezes a gente trouxe alguma pessoa para Cristo. Porque, irmãos, é o que eu sempre falo aqui quando eu tenho a oportunidade de estar pregando. Nem sempre apenas muitas pessoas chegam para mim, e muitas vezes eu mesmo me incluo, tem dificuldades de passar alguns estudos e de fazer um estudo bíblico mais avançado com alguém. Eu entendo isso. Mas muitas vezes, se você tem essa dificuldade, não se preocupa, porque Deus utiliza todos de todas as formas. Deus vai utilizar aquele irmão que tem o potencial de transmitir os estudos, mas muitas vezes Deus vai usar vocês, sabe como? Com exemplo. Com exemplo de vocês. Porque eu sei que muitas vezes pode ter algum irmãozinho aqui que está sentado no banco, falando, poxa vida, eu não tenho talento nenhum. Eu vejo o irmão aqui que passa tantos estudos bíblicos, eu vejo o irmão aqui que canta tão bem, eu vejo o irmão que prega bem. Muitas vezes pode ser que aconteça isso dentro do coração de algum de vocês. Mas não esmoreçam,
Jamais quanto a isso, irmãos. Porque Deus, Ele olha o coração de cada um de vocês. Ele olha o meu coração e o coração de cada um de vocês. O coração de vocês também que estão assistindo aqui de casa. Todos nós temos um talento, nem que seja muitas vezes o nosso exemplo. Às vezes o exemplo, ele diz muito. Você falando, olha essa conduta dessa pessoa, olha como ela age no trabalho. Nossa, ela é diferente. Ela é diferente, ela tem algo. Quem que é esse Deus que essa pessoa segue? Que ela tem essa vida tão regrada, ela é diferente do mundo. E isso traz a curiosidade das pessoas. E é aí que a gente introduz o estudo da palavra de Deus. Vocês entenderam como é a lógica? Que Deus tem o seu tempo para tudo. Tempo para tudo. Voltando para o tema, queridos irmãos, avançando um pouco mais, nós vimos um pouco essa questão da paciência que Moisés precisou ter, e muita, né, para conduzir esse povo inteiro, essas milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões, como eu disse, né? E nos faz refletir muito no seguinte, depois que ele superou essa resistência inicial do povo, Moisés continuou seu trabalho, ele não esmoreceu. Ele não chegou e falou, não, desisto disso tudo, vocês se virem agora. Não. Ele era humano como a gente, não significa que ele não teve os seus percalços, as suas dores, mas ele seguiu. Tanto que ele foi um líder que, mesmo com avançada idade, ele ainda era um homem cheio de fé, alegre e paciente. Continuou tendo essa paciência. Quem não consegue esperar, não consegue amar, não é verdade? Como nós lidamos com a espera, para vocês refletirem na casa de vocês? Como vocês lidam com a espera? Será que a gente perde a esperança? Nos tornamos inseguros? Nos sentimos amargurados? Isso é para vocês pensarem, queridos irmãos, sobre isso. No final dos 40 anos, a geração que saiu do Egito, somente nós sabemos na história de Moisés, que o próprio Moisés não chegou a ver a terra prometida. Ele batalhou, ele lutou, ele liderou aquele povo, mas somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Moisés morreu no Monte Nebo e apenas avistou de longe a terra prometida. O que isso quer dizer, queridos irmãos? Pode ser que muitos de nós, Jesus está voltando, mas nós não sabemos o tempo exato. A Bíblia não diz e nem podemos especular isso. Seria errôneo de nossa parte. Sabemos que breve ele estará de volta. Desejamos que ele volte na nossa geração? Sim, é uma bênção, seria uma bênção. Quem não sonha com isso? Quem de nós não sonha? Não é verdade? Mas pode ser que ele não venha na nossa geração. Pode ser que venha em outras gerações futuras. Porque Deus tem propósito para tudo. Muitas vezes, quando eu estudo a Bíblia, eu reflito que se Jesus ele ainda não voltou, é porque ele deseja que muitas pessoas aqui ainda sejam salvas. Que o nosso trabalho ainda continue para muita gente. Tem muita gente que ainda está fora dos caminhos de Deus. Então, Jesus ele tem toda a paciência para que nós possamos trabalhar para que essas pessoas estejam no caminho de Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Por isso, irmãos. Então, nós não podemos nos esmurecer. Pelo contrário, estamos entrando no novo ano. Devemos entrar animados para transmitir a palavra do Senhor. Para que mais pessoas, para que eu possa ver, que vocês possam ver esses bancos aqui mais cheios. Amém. Que nós possamos ver novas igrejas sendo implantadas. Para que quando Jesus voltar, aí sim, queridos irmãos, podemos ficar felizes. Que muitas pessoas que nós desejamos que estejam aqui, estejam. E que tragam mais pessoas. E que mais pessoas recebam a novidade que é a palavra de Cristo em nossa vida, como nós recebemos. Então, se Jesus ele ainda não voltou, tem um porquê. Devemos ter a paciência, e Cristo está tendo a paciência também, de poder aguardar este momento. Esse é o grande mistério que nós saberemos quando estivermos com Jesus. Mas tudo tem um porquê. Então, não se preocupem em relação a isso. Jesus está voltando. Mas se ele ainda não voltou hoje, é porque nós temos essa missão. E não podemos nos esmurecer. Pelo contrário, termos paciência e sermos perseverantes. Seguindo os exemplos que nós temos na Bíblia e principalmente Cristo em nossos corações. Vamos avançar um pouco mais, né, queridos irmãos? Vamos ler um pouco mais da nossa Bíblia. E vamos avançar agora. Eu falei um pouco do exemplo de Moisés. E vou falar de uma outra figura bíblica, né? O segundo ponto dessa pregação, que é Jó. Todos conhecem Jó, né? E a paciência
que esse personagem que ele teve em sua vida. O que dizer sobre a paciência de Jó, né? Em uma sociedade, irmãos, em que tudo é para já, esperar por qualquer coisa parece fora de moda, talvez até desagradável, mas a paciência é um conceito bíblico. A paciência é um conceito profundamente bíblico, cuja prática ela tem um potencial de nos permitir viver com sabedoria em um mundo caído, confiando nos propósitos e nas promessas de nosso bom Deus. Vamos abrir, só para a gente poder adentrar um pouco mais na Bíblia. Abram em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus 6:12, por gentileza. Eu quero, vocês também de casa, peço que abram, que é um verso que eu acho muito interessante, que aborda sobre a paciência. Hebreus 6, verso 12. Todos acharam? Amém? Amém, irmãos. Que bom. Tomar só mais um pouco de água? Pronto, vamos lá. Hebreus, capítulo 6, verso 12, diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Longanimidade também, irmãos, em outras traduções da Bíblia, se refere à paciência. Imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Longanimidade. Então é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Saber que muitas vezes o que nós desejamos não acontece hoje, acontece agora. Às vezes, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, pode ser que aquela sementinha, ela não brote hoje, mas ela vai brotar. Ela vai brotar. Vai ter um momento. Então, por isso que eu falo que nós precisamos ser pacientes e persistentes. É isso que Cristo espera de nós. Nós, como cristãos, nosso dever é espalhar a semente, é transmitir a palavra. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Como eu disse agora há pouco, tanto pela palavra quanto pela postura, pela forma de nós sermos. Isso é importante. E tenho certeza que essa semente, no momento exato, ela vai germinar. O Espírito Santo vai tocar. Precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja com aquela pessoa que a gente ama, que a gente deseja que esteja no nosso meio. Que ela sinta Cristo, que ela em suas orações, que ela em seus momentos, ela sinta essa vontade de se integrar totalmente a Cristo, totalmente a Deus. O que acontece muitas vezes, a gente às vezes planta semente e leva anos, você fala, poxa vida, mas parece que não deu certo. Tudo tem um tempo, irmãos. Digo para vocês, digo para mim também, me incluo também junto. Tudo tem um tempo de Deus, tempo exato. Eu quero que vocês saiam daqui refletindo o quanto é importante nós perseverarmos e sermos pacientes. E falando um pouco mais de Jó agora, ele foi um personagem bíblico notável e foi destacado pelo quê? Pela paciência. Pense em um personagem que teve uma paciência. Quantas vezes nós já não escutamos, né? Aí fora, eu mesmo, antes de fazer parte da igreja adventista, isso eu já conhecia. Mesmo antes de conhecer a Bíblia, minha mãe falava para mim, nossa, seu pai tem uma paciência de Jó. E eu não entendia naquela época. Eu falava, paciência de Jó? Eu era criança. Eu falava, mas por que minha mãe fala paciência de Jó? Né? Quem que é Jó? Eu não conhecia muito a Bíblia, tá? Naquele tempo, quando eu era criança, tá? Mas hoje faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E vamos falar um pouco mais. Agora vou ler para vocês mais um pouco. Na Bíblia, Jó é um homem piedoso, que Deus permitiu passar por muitas provações, como nós conhecemos. Ele perde sua riqueza, ele perde sua saúde, perde seus filhos. Sua esposa e amigos o questionam e se voltam contra ele. Através de muitas perdas e tristezas, Jó luta com perguntas, tem dúvidas, mas permanece conectado a Deus por meio do quê? Oração. Por meio da oração. Esperando ativamente em Deus para trazê-lo através de um período de intensa adversidade. Ele passou por muitas adversidades, gente. Como nós podemos ler no livro de Jó. Aqui, nós vamos ler alguns capítulos. Mas muitos irmãos conhecem, aqueles que não se aprofundaram, de repente, que estão assistindo de casa, tudo mais. Eu convido a fazer uma leitura do livro de Jó. É um livro que inspira muito
a nós e que nos ensina muito sobre essa questão da paciência. Falando em Jó, vamos abrir no livro de Jó, vamos ler alguns versos. Peço aos irmãos que abram em Jó 13:15, capítulo 13, verso 15. Vamos começar por esse. Aí depois a gente vai discorrendo um pouco mais. Então, falando novamente, né, o livro de Jó, no capítulo 13, verso 15. Também, queridos irmãos, eu trouxe além da versão da Almeida, eu trouxe também algumas outras versões bíblicas para complementar. Então, pode ser que às vezes eu fale de uma forma um pouco diferente, mas acho que tem algumas interpretações interessantes para a gente trazer na pregação, tá? Então, Jó 13:15, voltando, né? Todos acharam? Amém? Maravilha, queridos irmãos. Então, 13:15 diz assim: Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Em outra versão que eu trouxe também, diz assim, o mesmo verso: ainda que ele me mate, nele esperarei. Em Deus ele esperava, né? Agora, caminhando um pouquinho mais, vamos para o 19, 25 e 26. No mesmo livro de Jó. Jó, avançando um pouquinho, capítulo 19, os versos 25 e 26. Jó 19, 25 a 26. Diz assim também, irmãos, olhem só. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Amém? Em outras versões diz assim também: sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for assim destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, o que Jó estava querendo dizer com tudo isso? Que mesmo ele passando por todas essas dificuldades que ele estava passando, todas essas provações, ele perseverou em Deus, que ele sabia que ele seria vitorioso. Ele não perdeu sua fé em Deus. Por mais em nós que já lemos, e muitas vezes continuamos lendo e devemos ler muitas vezes, que toda vez que a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente lê, a gente vai aprendendo a cada trecho mais e mais. Mas nós que já conhecemos um pouco da história de Jó, nós sabemos o quanto ele passou por dificuldades. Na verdade, quantas dificuldades ele passou, quantas perdas ele não teve, não é verdade, queridos irmãos? E no final, a paciência de Jó foi o quê? Recompensada. Amém? Foi recompensada. Embora Deus não explique totalmente o porquê de tudo o que aconteceu, ele justifica Jó, repreendendo os amigos de Jó por criticá-lo e restaurou sua família e a sua fortuna no final. Ou seja, como eu disse, voltando para o tema, passaremos por dificuldades? Sim, passaremos. Porém, a vitória, ela é certa. A vitória em Cristo Jesus, ela é certa, irmãos. Amém? Vitória em Cristo Jesus é certa. Eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre isso e que nunca se esqueçam disso, amados irmãos. Nós precisamos sempre estar recorrente falando de Jesus, recorrente falando disso, para que a gente não se desanime. Porque o mundo aí fora, queridos, quer nos desanimar. Entra ano, sai ano, às vezes você vê questão política, é questão financeira, é questão da economia do país, é invenções que aparecem na internet, que aparecem aí, levando nossos jovens aí para caminhos difíceis. Resumindo, muitas coisas ruins. Mas nós, como cristãos, não podemos nos abalar, não podemos nos desanimar. Pelo contrário, estarmos mais firmes na palavra de Deus, mais conectados a cada dia, mais fortes, por mais que venha uma avalanche de problemas, porque muitas vezes vai vir sim, mas seremos vencedores. E as histórias bíblicas, elas só nos afirmam ainda mais isso. Olha como a Bíblia é maravilhosa, ela fala tudo o que passou. Ela não omitiu nada. Ela não falou dos personagens, não, que foi uma vida fácil, foi tudo lindo, maravilhoso. Não. Eles passaram por desafios, não é verdade? Mas eles venceram. Eles perseveraram e venceram. Aquele que persevera, ele vence. E em tudo na vida, viu, gente? Tudo. Em tudo na vida. Os nossos jovens também, que às vezes estão entrando aí no mercado de trabalho, estão começando a entrar na faculdade. Também para vocês, queridos, não desanimem. Não desanimem.
Vocês vão estudar, vocês vão batalhar, vão aí os anos, Deus vai estar abençoando a vida de vocês, vão passar por algumas dificuldades, é normal, mas vocês vão vencer. Porque em Cristo somos vencedores em tudo. Com o nosso emprego, com a nossa família, em tudo. A Bíblia é a verdadeira orientação para tudo. Aquele que segue, está feito. Essa é a verdade. Não é verdade, irmãos? Pena que nem todos ainda têm a sabedoria de saber disso. Mas nós precisamos ser disseminadores disso. Estarmos firmes em relação a isso. E vamos falar mais um pouco. Tem mais sobre o tema. Agora, o que mais a Bíblia nos diz sobre a paciência? Vamos falar agora sobre a paciência. Ela é um tema tão importante na Bíblia, que é caracterizando aqueles que esperam o Senhor pela fé, que Deus cresce as coisas e os crentes são encorajados. Nós, como cristãos, somos encorajados a não nos preocuparmos, mas a descansar no bom caráter e nos propósitos de Deus, que vão se concretizar no seu tempo perfeito. Abram agora no livro de Tiago. Tiago capítulo 5, verso 7. Por gentileza. Vamos lá para o finalzinho da nossa Bíblia, no livro de Tiago. Capítulo 5, verso 7. Para vocês verem, eu quero que vocês vejam que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus, ele nos fala sobre a paciência. Ele nos aborda sobre o quanto é importante esse tema para nós. Tiago, último capítulo do livro de Tiago. Tiago 5, verso 7. Amém, irmãos? Então, Tiago, capítulo 5, verso 7. Olhem só o título, irmãos. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Vou ler para vocês o verso. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém? Então, se o lavrador ele espera o precioso fruto e aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas, nós sabemos que todo o trabalho que nós temos, ele vai trazer um resultado. Mas o resultado, ele não é imediato. O resultado não é uma coisa que a gente faz hoje. Ah, não, eu vou fazer hoje, vai acontecer hoje. Não é assim que as coisas funcionam. Elas levam um tempo. Elas precisam ser trabalhadas dia após dia. Isso em tudo na nossa vida. E na vida cristã também. No caminho a Cristo que nós percorremos em toda a nossa vida como cristãos, é assim, tanto em nós, para que a cada dia possamos nos tornar cristãos melhores, que possamos analisar onde estamos errando, que possamos nos aperfeiçoar no caminho de cristão, porque pecadores nós somos, nós erramos sempre, mas que a gente possa se aperfeiçoar, possa melhorar, sempre tem algo que a gente pode melhorar, e ainda assim, como eu falei também, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da nossa fé para as outras pessoas, isso também se encaixa nisso. Como eu falei, nós espalhamos sementes. Não significa que ela vai brotar. Muitas vezes acontece, é uma bênção, mas nem sempre é assim. Às vezes demora um tempo. Mas o trabalho ele deve ser o quê? Constante, cotidiano, dia após dia. É que nem o lavrador, como eu li. Das primeiras às últimas chuvas. Tudo tem o seu tempo. Né? Tem mais. Vamos lá. Agora, continuando o Novo Testamento, vamos abrir em Gálatas. Vamos abrir um pouco mais a nossa Bíblia. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para o livro de Gálatas. Gálatas 6, o verso 9. Repetindo, para de repente quem está em casa, Gálatas 6, verso 9. Amém? Vamos lá. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 6, no verso 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, não podemos nos cansar de fazer o bem. Ou seja, se não podemos nos cansar, é porque o bem ele deve ser feito sempre. Concordam comigo? Dia após dia. Então nós não podemos nos cansar falando, poxa, eu fiz isso, talvez não trouxe o resultado que eu queria hoje, não, eu vou parar. Não. E igual esse ano tivemos
benefícios, avançamos na vida cristã, mas ano que vem está chegando, vamos avançar mais, vamos fazer mais. Enquanto Cristo não volta, temos muita missão a fazer. Tem muita coisa, temos muito de falar de Jesus para as pessoas. A missão continua. Não podemos nos esmorecer, não podemos nos desanimar. Igual em Gálatas disse, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, no tempo que nós ceifaremos e faleceremos, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto nós estamos aqui, firmes, enquanto Jesus não tiver voltado na nossa geração, nós temos o trabalho para fazer. E é uma bênção quando a gente vê mais pessoas conosco, partilhando do pão, partilhando da comunhão com Cristo. E estaremos muito mais felizes quando estivermos juntos, eternamente. E sem esse mundo, sem essa loucura, sem esse mundo decadente, sem violência, sem nada de ruim. Chega, né? Estamos fartos disso. Acho que tanto eu quanto vocês, né? A gente já não aguenta mais ligar a TV e ver algo ruim acontecendo. A gente não aguenta mais roubo, não aguenta mais maldade, não aguenta mais drogas, não aguenta mais nada disso. Então, nós temos essa missão de passar o bem, falar de Deus para as pessoas. Avançando um pouco mais, queridos irmãos. Jó não é o único elogiado por sua paciência na Bíblia. Na mesma passagem, tem outras passagens, né, também, né? Na passagem de Tiago, onde ele é mencionado, também diz, isso eu vou ler para vocês aqui, Tiago 5,10 diz assim, como exemplo de sofrimento e paciência, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor. Ou seja, um livro de Tiago foi abordado sobre isso. O livro de Hebreus mencionou também, só para avançar um pouco mais, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Isso está em Hebreus 6,15. E vamos falar de nosso Jesus. Nosso Jesus é o exemplo máximo da paciência diante do sofrimento. Não é verdade? O nosso Salvador, ele é o exemplo máximo, como eu disse para vocês, que a gente não pode jamais se esquecer. Porque se Cristo não voltou, irmãos, é porque ele tem uma missão para nós. Ele quer que a gente persevere, ele quer que nós possamos moldar o nosso caráter. Ele quer que a gente se aperfeiçoe a cada dia para transmitir a palavra e para nos moldarmos, nos aperfeiçoarmos como cristãos sempre. Ele é o exemplo de paciência. Se ele não voltou ainda é por causa disso. E não podemos nos esquecer da missão que Cristo teve. Ele sacrificou na cruz por nós. Um sacrifício que sempre devemos lembrar, o seu sangue na cruz. Olha o sacrifício que ele teve por cada um de nós. Por nós que estamos aqui, por muitos que nem aqui estão. Porque Jesus sacrificou por todos. A única coisa que ele deseja é que as pessoas possam conhecer e estar com ele. Porque a dívida, ele já pagou. Os nossos pecados, tudo de ruim que a gente já fez e que ainda pode ser que faça, já está pago na cruz. Ele só quer que a gente entenda isso e se renda a ele. Se ajoelhe e ore a ele. Porque ele é nosso Deus, ele que nos conecta. Que o Espírito Santo esteja nos nossos corações, para que a gente possa relembrar disso a cada dia. Que a gente possa nessa época, que a gente está nessa época de final de ano, é uma época que nós somos gratos, é uma época que a gente passa um filme na cabeça da gente, né? É uma época que a gente pensa o que a gente fez de bom, o que às vezes deu certo, o que às vezes não deu muito certo. A gente faz uma recapitulação, acho que todos nós somos assim. Eu, pelo menos, eu faço isso. Penso na minha vida profissional, penso na minha vida pessoal, penso onde avançou, o que foi positivo, às vezes o que não foi muito bom, o que eu posso melhorar para o próximo ano. E assim é todo ano. E esse ano não está sendo diferente. Eu acredito para os irmãos, o mecanismo seja um pouco semelhante, né? Mas que Cristo sempre ele esteja nisso, nessa conexão. Que ele seja a nossa base de tudo. Tanto que uma coisa a gente não pode esquecer, né, irmãos? E eu aproveito a pregação para passar novamente para os irmãos. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido, mas é sempre bom ouvir de novo, né? Todos vocês estiverem para o ano que vem, vocês falarem, nossa, eu desejo algo, se ajoelhe e peça a Deus. Que é Ele que vai determinar se aquilo vai dar certo ou não na sua vida. Seja um empreendimento profissional, seja um curso que às vezes vocês querem fazer, seja, não, eu vou às vezes me mudar para um lugar, porque questão profissional, não sei se vai ser bom ou não. Vamos ajoelhar, Deus vai avisar vocês se vai ser bom ou se não vai ser bom. Pelo menos todas as vezes que eu fiz isso na minha vida, deu certo. Amém. Seja quando eu prestei um concurso, seja quando eu fiz algum curso para o meu serviço, alguma coisa, Deus sempre abençoou.
quando eu adquiri minha casa, Deus também me abençoa nas minhas orações, porque tudo deve ser abençoado, tudo você tem que estar em oração, irmãos, tudo. Porque às vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e não ora. A gente vai, só vai. E eu já fiz isso também muitas vezes na vida. E todas as vezes que eu só fui, eu vou ser sincero para vocês, não deu certo. Não deu certo, porque Deus não tinha abençoado aquilo. Porque Deus, o projeto que Deus deseja para a nossa vida, Ele abençoa. Ele vai abençoar, Ele vai trazer algo positivo para nós. Nós devemos ter a paciência. E falando também da paciência e perseverança, às vezes a gente fala, nossa, mas aquilo não está dando certo na minha vida, tal coisa não está funcionando, eu desejo tal coisa, vai ser bom para minha família tal coisa. Ou às vezes tem aqueles irmãos, às vezes, que casou há pouco tempo, falam, quero ter minha casinha, mas está difícil, preciso juntar um dinheiro, tal, mas esse ano não deu certo, eu fiquei desempregado, tal coisa. Um exemplo, tá? Isso é só um exemplo básico. Qualquer coisa que vocês queiram, qualquer coisa. Deus tem um tempo para tudo. Deus vai nos dar a necessidade, vai nos dar a bênção de acordo com a necessidade. E é tudo no seu momento. O que não cabe a nós é a paciência e a perseverança, de não desanimar. Isso é em tudo. Seja na vida profissional, na vida pessoal com a nossa família. Se às vezes a gente se desanima, falei da mensagem para tal familiar e tal. Paciência, como eu falei agora há pouco, sementinha, está no coração das pessoas, ela vai germinar. E para Deus, principalmente para Deus, para que eu possa me tornar um cristão melhor. Vamos fazer essa oração para 2025, todos nós, que a gente possa se tornar melhor. O que a gente pode melhorar? O que deu certo? Isso aqui deu certo? Poxa, vou continuar, isso aqui deu certo, esse caminho está legal. Mas o que eu posso melhorar? Para que nós possamos ser verdadeiros irmãos em Cristo, e que aí sim a gente comece esse novo ano que está logo, logo chegando, animados, revigorados, animados em falar de Cristo para as pessoas, que a gente possa chegar aqui em janeiro reavivados. Amém, irmãos? Todos nós. Eu, vocês, todos nós. Porque o benefício é para todos nós. Cristo quer todos nós juntos. Deus deseja todos os seus amados filhos. Deus os amou tanto que sacrificou o seu Filho unigênito, que foi Cristo, para nos salvar. A estratégia de Deus foi tão perfeita que Satanás, ele não teve o que fazer. Porque o que ele ia fazer? Se próprio Deus sacrificou Jesus foi sacrificado na cruz e morreu por nós, o que Satanás ia dizer? Ele perdeu. Que conta-prestação ele ia dar para qualquer um de nós, sendo que nem ele esperava isso. Satanás não esperava que Deus iria permitir que o seu filho sofresse tanto para pagar pelos nossos pecados. E é sempre bom a gente refletir nisso. Então, essa estratégia foi infalível, porque a partir do momento que nós vivemos a vida em Cristo, estamos buscando a salvação. E ao buscar a salvação, Satanás perdeu, porque ele sabe que os filhos de Deus, ele não mexe. Ele pode tentar, pode atrapalhar, pode tentar, mas ele já perdeu. Por isso que ele fica maluco, porque ele sabe que ele já perdeu. E a nossa missão é trazer mais pessoas para Cristo, que estando em Cristo, deixa ele perder sozinho. Quando Jesus voltar, ele vai estar sozinho. Ele e 1/3 dos anjos que escolheu estar com ele. Deixa esse povo para lá. Mas que nós possamos, irmãos, perseverar, buscarmos a cada dia ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, estarmos renovados a cada dia em Deus. É isso que eu desejo para vocês. E é isso que essa mensagem quis transmitir. Espero de verdade que essa mensagem fique no coração de vocês e que durante a semana vocês possam refletir. Só para terminar minha pregação. Paciência e perseverança. Que esses personagens bíblicos fiquem na mente quando vocês saírem daqui. Foram alguns exemplos, tem outros exemplos que eu poderia abordar aqui, mas o tempo não permite. Mas que vocês também conhecem, teve Abraão, teve outros personagens também maravilhosos que nós poderíamos aqui discorrer e estudar um pouco mais. Mas eu destaquei esses nessa pregação para que a gente possa perseverar com paciência e principalmente aguardando a volta de Cristo e nos animando como cristãos, que é isso que Deus deseja para nós. Amém, irmãos?